Já está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, som e imagem aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos os nossos companheiros aí do Jornal da Manhã e os que nos ouvem e nos assistem nesta quinta. Ô Vera, falando sobre a Venezuela, 4 opositores de Nicolás Maduro estão no Brasil e se reúnem com integrantes do governo de Jair Bolsonaro para tratar do impasse político em relação à Venezuela. Semana passada foi a posse de Nicolás Maduro para mais um mandato e avança a possibilidade de algum tipo de intervenção externa que contraria, ou que contaria, melhor dizendo, com o Brasil para forçar a queda da ditadura da Venezuela. O Brasil pode participar de algo desse tipo, Vera? Já está participando, Thiago. Não é uma intervenção militar, não é nada que, por enquanto, cogite o uso da força em nenhuma saída militar, mas já há essa negociação, uma costura para até designar um governo paralelo, um governo alternativo ao de Nicolás Maduro. Esses 4 opositores do regime que desembarcaram ontem à noite em Brasília, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina trataram do tema, eles vão discutir com o chanceler Ernesto Araújo essa possibilidade, a possibilidade de que o presidente do Tribunal Supremo de Justiça, que é exilado e que é um dos que estarão aqui, Miguel Ángel Martín, designe um presidente interino ou presidente, como eles dizem ali, presidente encarregado, para tratar com os países que não reconhecem a Venezuela como sendo o representante do país. E isso seria uma tentativa de forçar a queda do Maduro a partir de fora, a partir do exterior. Também há aí uma articulação, da qual o Brasil participa, para uma reunião da OMC, que defina sanções comerciais, sanções econômicas novas ao país, também nesse esforço para forçar Maduro a se inviabilizar e acabar decidindo deixar o poder, passar o poder adiante. No caso de eles fecharem esse acordo para que o Brasil e outros países reconheçam um governo encarregado, que não o do Maduro, o mais cotado para assumir essa função é o atual presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Então, essa é a articulação da qual o Brasil participa, na qual ele tem protagonismo, é um dos principais países a articular essa saída e mostra uma postura mais ativa da diplomacia brasileira para resolver a ditadura venezuelana, por fim, a ditadura venezuelana. O governo Michel Temer já era contrário ao regime de Maduro, frontalmente contrário, deu várias declarações nesse sentido, mas não havia uma postura tão de liderança do Brasil nessa questão. Agora isso fica mais evidente. Ainda existe uma grande restrição dentro do governo e que parte principalmente dos militares a qualquer cogitação de uma saída militar, de uma intervenção lá. O general Heleno, que é o conselheiro do Bolsonaro para essa área e outras, já deu entrevista dizendo que não é desejável uma intervenção militar, que o Brasil tem uma tradição diplomática de respeitar a soberania dos países, a autodeterminação dos países, mesmo em questões de conflitos internos, e além do que existe um grande medo com uma crise humanitária ainda maior caso se parta para uma saída militar. O Brasil tem uma fronteira extensa com a Venezuela, já está recebendo muitos refugiados venezuelanos e, no caso de uma guerra ou algum tipo de levante armado maior, isso poderia ser intensificado com consequências também para o Brasil. Então, por isso, os cuidados para que, por hora, a saída seja diplomática, comercial, política e não militar. Thiago. Agora, Vera, você vem dizendo muito aqui que esse esforço na Venezuela não é a única pauta em curso nessa agenda de política externa do Brasil, principalmente nesses dias, né? Será que existe um esforço de acertar o passo nessa área, depois de um começo considerado um tanto polêmico do chanceler Ernesto Araújo, Vera? Existe esse claro esforço, Thiago. Eu falei ontem com uma fonte do Itamaraty, graduada, e 2 fontes do Ministério da Economia, que tem uma interface importante da política externa brasileira, porque toda a parte de comércio exterior foi, toda não, quase toda ela, né, a exceção é a Apex, onde justamente deu problema, ela foi transferida para a pasta do Paulo Guedes. E o começo do chanceler deixou todo mundo de cabelo em pé. No fim de semana se discutiu, inclusive, a criação de um conselho, isso ainda não está totalmente afastado, mas seria um conselho que incluiria os militares para filtrar algumas declarações, algumas diretrizes da política externa. Havia
uma avaliação no governo de que era uma área que estava muito sujeita à influência do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e de outros ideólogos aí que o governo ouve, como Olavo de Carvalho, etc., e que isso seria desastroso. Só para ficar em 2 exemplos que alarmaram os militares e outros, teve aquele aceno para uma base militar no Brasil e teve o desastre todo da Apex, em que até o presidente da República teve de se expor para que o chanceler tivesse a sua autoridade respeitada. Então, desde então, o próprio Ernesto Araújo fez alguns gestos, né? Os diplomatas, eles são bons em perceber quando a situação está complicada e arrumar saídas ali para conter as crises. Então, ele se aproximou dos próprios diplomatas do corpo de carreira. Então, fez uma nomeação para a Apex, que é de um diplomata respeitado internamente, da velha guarda, algo que ele vinha tentando escantear essa geração, e agora está se detendo, está se atendo mais a questões pragmáticas. Ele tomou para si essa pauta da Venezuela, quer liderar esse processo, acha que isso dará a ele lastro interno, caso o Brasil tenha um papel importante nessa negociação, e fez uma dobradinha boa com a equipe do Paulo Guedes para tratar da questão do Mercosul, para definir a pauta do Bolsonaro em Davos, que é outra grande vitrine aí da política externa que vai acontecer na semana que vem. Então, o chanceler, depois de um começo bastante ideológico, com um discurso ali antiglobalista, que muitos nem entenderam direito todo o seu conteúdo, está adotando de uma semana para cá uma postura mais pragmática, até com o objetivo de se fortalecer internamente. Thiago. Bom, Vera, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você e até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.